A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 24 de agosto de 2024, sábado, quero compartilhar mais um devocional. A palavra de hoje encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. O Senhor, ele tem uma aliança conosco e ele é fiel. O Senhor é misericordioso e toda palavra que sai da boca do Senhor será cumprida, é cumprida de fato. A palavra vai dizer que o Senhor não é homem para que se arrependa ou que minta para nós. Tudo que o Senhor fala sobre as nossas vidas, isso é real, desde que nós cumprimos com a aliança que Ele tem conosco, através de demonstração de temor, de amor e obediência. Quando obedecemos ao Senhor, isso gera um peso de glória na nossa vida. O Senhor, Ele faz que todas as bênçãos que Ele tenha para nós, tudo que Ele tem reservado para nós, não fique somente em nós, mas para também com as nossas futuras gerações. Quando somos obedientes ao Senhor, os nossos filhos, os nossos netos também colherão o que nós plantamos. Como isso é maravilhoso! Quando pensamos que todos os princípios de Deus, tudo que Ele nos honra, também estenderá aos nossos filhos, aos nossos netos. A palavra diz aqui até 1000 gerações. Olha como a bondade do Senhor é maravilhosa. E eu, quando medito nisso, eu entendo por que o Senhor, Ele diz que os filhos são herança. Pois os filhos, sim, todas as vezes que nasce uma geração, todas as bênçãos das gerações anteriores também recaem sobre as futuras gerações. Deus, Ele fez para nós darmos certos, Ele nos fez com amor, Ele nos fez para um caminho de prosperidade, um caminho de bondade. Quando isso não acontece, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. É porque somos teimosos, somos desobedientes, começamos a percorrer caminhos tortuosos que nos distancia cada vez mais do Senhor. É por isso que é tão importante nós termos o temor ao Senhor, para nós termos sabedoria, para fazer as escolhas corretas e nós começarmos a colher o que o Senhor plantou em nossa vida, para nós colocarmos em prática e começarmos a florescer, a frutificar, para tudo isso continuar indo e nos levando para um caminho de bondade, para um caminho de amor que vai atingir não somente nós, mas todas as nossas gerações futuras. A meditação de hoje diz: você foi planejado para dar certo. A palavra do Senhor em Isaías 55 diz que o Senhor, Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito, que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso, que os caminhos do Senhor são melhores do que o nosso. O Senhor, Ele nos planejou para darmos certo, para ir por esse caminho de bondade, para ir por esse caminho que nos levará para uma aliança eterna com Ele, até atingirmos a vida eterna. Nós precisamos crer em tudo que o Senhor diz para nós, nas promessas do Senhor. Quando eu medito nas promessas que o Senhor nos dá na palavra dele, através da Bíblia, eu fico emocionada, pois eu quero viver isso que o Senhor fala, que nós merecemos viver uma vez que confiamos nele, uma vez que obedecemos Ele, uma vez que colocamos em prática todos os ensinamentos que Ele nos dá. Que maravilhoso é a palavra do Senhor. Como nos enche de esperança. Como nos enche de esperança saber
que há algo muito além do que os nossos olhos veem. Por isso que nós temos que ter um olho de fé, olhar para Cristo, não nos apegar naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos. Pois há um caminho maior, há um caminho melhor para nós irmos. Nós precisamos ir além com o Senhor, colocar o nosso espírito, que o nosso espírito sobreponha a nossa carne, para nós podermos viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu também quero fazer uma leitura bíblica com vocês, que está no livro de sabedoria de Salomão, que está em Provérbios 12, onde quero compartilhar alguns versículos, alguns versos do Provérbio 12. Esses provérbios que nos ensina, que nos dá direção, que facilita a nossa vida quando colocamos em prática. O primeiro verso do capítulo 12 do livro de Provérbios diz assim: todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Irmãos, quando somos exortados, quando alguém nos repreende, mesmo que não gostamos de primeiro momento, porque não é agradável ser repreendido, mesmo que venha aquela ira, nós precisamos aprender a respirar fundo, pois o Senhor, Ele diz aqui que quem não suporta uma repreensão é tolo, e nós não podemos agir como tolo, nós temos que agir como sábios. E quem é sábio ama a disciplina, ama o conhecimento. Talvez nós somos repreendidos em determinado momento da nossa vida e a priori nós achamos até que podemos estar sendo injustiçados. Mas depois que passa e nós colocamos isso, meditamos nisso, talvez a pessoa que nos repreendeu, ela esteja certa. E aí a nossa conduta mostra quem nós somos. Certa vez, eu vou contar um testemunho do que eu passei. Certa vez, logo era anos de eleição, eu sou uma pessoa muito intensa, eu sou uma pessoa que sempre me posiciono, sempre tenho opinião. E eu fiquei muito chateada com o resultado da eleição para presidente. E como eu fiquei um pouco chateada, meio revoltada com as pessoas, e não é com as pessoas que nós temos que nos revoltar, porque a palavra do Senhor diz que nós temos a autoridade que nós merecemos. E que também a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra hostes e potestades. É por isso que nós precisamos meditar diariamente. É por isso que os devocionais são importantes, porque faz a gente sempre relembrar o que Deus ensina para nós. Mas naquele momento de revolta, de chateação, eu comecei a fazer várias postagens criticando as pessoas que são favoráveis, né, ao presidente que tinha ganho. E isso me gerou revolta e eu comecei a postar. E realmente as minhas postagens faziam todo sentido. Hoje, se você me perguntar, mas você concorda ainda com as suas postagens? Com o conteúdo? Sim, eu concordo, eu vou dizer para você. Mas, se nós crentes, a nossa luta é contra hostes e potestades, será que que aquele resultado, aquele fruto que eu ia gerar por conta daquela minha atitude, valeria a pena? E uma determinada irmã em Cristo, que não é nem tão próxima, mas nós somos crentes, ela é uma mulher muito de Deus, e que eu nem tinha tanto contato, mas de vez em quando a gente sempre conversava, a gente ainda tem um contato que não é muito próximo, mas eu a respeito, uma mulher de Deus, uma mulher de fé. Ela me repreendeu, ela me mandou uma mensagem no Instagram, ela falou assim para mim: doutora, você não precisa ficar postando essas coisas, e eu não vou nem te explicar por que ela falou. Você é uma mulher de Deus, você é conhecedora da palavra, você sabe por quê. Não é pra gente ficar se portando desse jeito no Instagram. E ela falou assim: eu tô me sentindo à vontade de te dizer porque eu sei que você é uma mulher de Deus e você vai entender o que eu estou dizendo pra você.
Eu confesso, irmãos, que quando eu li aquilo, eu não me senti confortável, porque não é gostoso nós sermos repreendidas. Eu não gostei, sinceramente, mas não nada a ver com a pessoa, que ela é uma mulher de Deus maravilhosa e continua sendo, e hoje eu agradeço por ela ter me alertado. Mas eu disse assim, ó, amém. Falei, amém. E parei de postar, eu falei, eu vou parar de postar e vou pensar sobre isso. E passado um tempo, eu vi que ela tinha razão. E desde quando ela me repreendeu, eu falei, eu não vou postar, eu vou pensar se Deus, né, se o Espírito Santo mostrar que talvez eu não esteja tão errada assim, eu volto a postar. E eu até parei de postar. Porque nós temos que aceitar a repreensão. Principalmente quando a repreensão são de homens e mulheres de Deus, pessoas que compactuam da mesma fé, que têm a mesma crença, que têm temor a Deus. Pois se a pessoa talvez falou na carne para você, o Espírito Santo vai te apontar com o tempo. E, na verdade, o Espírito Santo me apontou que a minha irmã em Cristo estava correta. Então, é por isso que nós precisamos aprender a aceitar a repreensão. E vamos ser repreendidos até encontrar Jesus. E nós temos que estar preparados, pois o Senhor adverte: quem não aceita a repreensão não é sábio, é tolo. E você quer ser tolo ou você quer ser sábio? Logicamente, queremos ser sábio. É por isso que precisamos colocar em prática todas essas admoestações, essas exortações, esses ensinamentos que a palavra do Senhor nos dá. Quero compartilhar também o versículo 8, que diz assim: o homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. A perversão, irmãos, pode até gerar um ganho inicial, mas a perversão, ela nos leva distante do Senhor. Nunca um ato perverso será relevado por Deus. Deus, ele está de olho em nós. E um homem sábio nunca tem atitudes perversas. E o versículo 22 que diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Há algumas verdades que é muito difícil de dizer. E há algumas mentiras leves que talvez parece que nem gera tantos problemas. Quando talvez a pessoa pede uma opinião e a gente não quer falar a verdade porque a gente sabe que essa opinião vai chatear a pessoa. São coisas banais, coisas pequenas. Mas nós precisamos sempre escolher a verdade. Pois é através dessas mentirinhas pequenininhas que parece que não é nada, que são raposinhas, né? Que na hora que nós vamos ver, toda a nossa plantação está destruída. Começa uma mentira aqui, de repente a gente está falando uma mentira maior e de repente a gente se torna um mentiroso e nós sabemos quem que é o pai da mentira. Quem que se alegra com a mentira e quem que se alegra não é Jesus, não é o Senhor. Então nós precisamos aprender a sempre falar a verdade, mesmo que a verdade magoa, mesmo que a verdade doa. Nós precisamos estar alinhados com o caráter de Deus. E o caráter do Senhor jamais compactuará com mentiras. Quantos ensinamentos maravilhosos. Que essa palavra de hoje, que toda essa meditação possa edificar a sua vida. Deus abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.